Estamos de volta e Gustavo Ono já está aqui a postos para ensinar pra gente um bombom mineirinho. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, um prazer estar aqui. Prazer é nosso, porque teremos o quê? Um chocolate que tem pão de queijo dentro? Sim, é um recheio bem criativo e diferente, inspirado aí num clássico mineiro que é o pão de queijo. Você combinou pão de queijo com doce de leite. Isso. E colocou dentro do bombom. Dentro do bombom artístico. E deu bom. Deu muito bom. Ficou gostoso. Muito gostoso. Que legal! E toda essa coloração que a gente tá vendo no bombom é um trabalho que ele também vai ensinar pra gente hoje, né? Sim. Um processo que é feito com neon, muito bonito, e ele vai explicar o passo a passo. Vamos então para os ingredientes. Anote aí o que você precisa para fazer a casca desse bombom. São 500 gramas de chocolate branco e pó cintilante comestível, que é opcional, né? Caso você queira decorar o seu bombom, que nós recomendamos. Sim. Aqui ele vai usar a cor violeta e a azul. E no recheio você vai precisar de 5 unidades de pães de queijo processados, tipo uma farofinha mesmo. 2 colheres de sopa de manteiga derretida, 100 gramas de chocolate branco derretido e 300 gramas de doce de leite firme. Vocês viram que na lista de ingredientes nós somente colocamos pão de queijo. No nosso Instagram você compartilhou uma receita, não foi? Sim. Então lá tem a receita para você no @GazetaMulheres, ou você pode também usar o pão de queijo que você tiver em casa, né? Sim, tem um ali, ficou passado de um dia pro outro, e é melhor ainda para fazer. Ótimo. Então a Rê vai dar uma dica pra gente e na volta iremos aprender o passo a passo desse bombom que eu já tô o quê? Com água na boca. É com você, Rê. Temos chocolate derretido, porque o Gustavo foi lá de 30 em 30 segundos, né? E derreteu o Exatamente. chocolate branco. Sim, a gente vai fazer aqui primeiro o processo de derretimento e a gente vai fazer a pré-cristalização do chocolate, que é a famosa temperagem. Ah, então nós vamos temperar o chocolate. Isso, essa é a primeira etapa. E aí, para isso, a gente precisa de um termômetro, né? Temperagem vem da palavra de temperatura. Então a gente precisa sempre medir com o termômetro o derretimento desse chocolate. Qualquer chocolate eu tenho que temperar ou há alguns que não é necessário? Certo. Tem alguns tipos que não é considerado chocolate, né? Considerado cobertura fracionada, que pode ser sim, você derrete e aí não precisa cuidar da temperatura, é só seguir o processo normal. Mas quando a gente usa chocolate à base de manteiga de cacau, aí sim é necessário fazer sempre a pré-cristalização, que é a temperagem. Que aí significa um chocolate com mais qualidade, com mais ingredientes sabor. mais Sim, saborosos. com certeza. E aí a gente precisa escolher, né? Tem público para todo mundo. Tem gente que gosta mais de cobertura, tem gente que gosta mais de chocolate. Aqui a gente vai ensinar com chocolate, que precisa do termômetro. Tá certo. E nesse processo de temperagem, o que eu faço com o chocolate? Bom, aqui tem uma técnica que ela é bem nova, bem moderna, que a gente vai derretendo de 15 em 15 segundos no micro-ondas e a gente mexe bastante entre cada intervalo. E aí a gente não vai aquecer tanto, a gente vai aquecer só até ele derreter completamente e chegar em uma margem de temperatura entre 27 e 29 graus. E aí tá pronto, é só a gente mexer bem e utilizar. É só isso? E aquela Sim. história de colocar na pedra e ficar puxando pra lá e pra cá, não precisa mais? É um método mais antigo, né? Dos métodos novos, hoje a gente prioriza bastante em otimizar a produção. Então a gente aprendeu técnicas novas, modernas, tipo essa, que a gente não precisa fazer bagunça. Nossa, que maravilhoso. E isso vale pro chocolate preto também ou só pro Vale, branco? vale pro ao leite, pro intenso, pro branco, para todos os chocolates pode usar exatamente essa técnica. E enquanto você está aí assistindo a receita, já vai pensando quanto o Gustavo gastou nesta receita completa e por quanto você pode vender esse bombom, que ele vai contar isso pra gente, que já é uma excelente dica de fácil venda, né? Exatamente, é muito bom fazer os bombons artísticos que agregam muito valor na hora de comercializar também. Estamos na temperatura certa Sim, já? já chegamos aqui. A gente precisa chegar numa margem entre 27 e 29 graus. E quando for medir com o termômetro, pode ser aquele de espeto ou pode ser esse daqui de laser, tanto faz. Então a gente mexe até chegar entre 27 e 29 graus e tá perfeito. Você viu que eu mexi bastante, é importante mexer bem para não dar nenhum problema no processo da temperagem, tá? Tá certo. Então mexe bastante, mexe bem mesmo. Agora, a gente vai para o processo da casquinha. E aqui eu tô com um molde que não é tão convencional, mas se você quiser usar um molde mais convencional, pode ser também, aquele de acetato. Esse material aqui é o policarbonato, ele é bem resistente.
e ele faz com que a gente consiga um acabamento melhor no chocolate e é bom que dura bastante. Mas ele é um pouco mais caro do que o outro. Ele é um pouquinho mais caro, mas a longo prazo vale muito a pena, que dura muitos anos. Eu tenho um há mais de 10 anos. Quem então vale faz muito. chocolate, então, com frequência é um bom investimento. Exatamente. Bom, a gente tem uma espátula também e a gente vai começar aqui o processo da nossa casquinha. A gente vai pegar esse chocolate aqui e nós vamos despejar, preenchendo aqui as cavidades. Uma imagem bem bonita. Nossa, como o chocolate é lindo, né? Chocolate é muito sedutor, né? Trabalhar com chocolate é incrível. Mesmo para quem não for fazer, só de assistir essa receita é um presente. Ó, vamos preencher aqui todas as cavidades. É importante ter bastante chocolate para essa etapa. A gente nem usa os 500 da receita, mas a gente precisa de um pouquinho de sobra para conseguir encher bem e fazer uma casquinha bem profissional mesmo, bem bonita. Então, ó, preenchi muito bem. Agora a gente vai fazer um movimento, que é pegar aqui a espátula e dar umas batidinhas, para não ficar nenhuma bolha de ar na hora que ele cristalizar. E agora a gente vai virar. Então a gente pega aqui, ó, vira e joga fora esse excesso de chocolate. Aí sim teremos a casquinha. Aí a gente vai ter uma casquinha fininha e delicada para caber bastante recheio. O importante é ter bastante recheio. Como eu sei que eu joguei fora a quantidade suficiente de chocolate? Ele para de escorrer. Quando ele para de escorrer, ó, agora não tá mais caindo nem um pouquinho e ele não fica mais vazando. Então, com isso, a gente já tem uma casquinha perfeita. Ótimo. E aí, só isso, a gente já tem a nossa casca moldada. Um processo simples até aqui. Simples até aqui. Eu tenho aqui uma já pronta, que vai ficar 15 minutinhos em geladeira. E aí, ó, ela solta meio que sozinha. Se você quiser, ó, olha que lindo que fica o resultado. Olha o brilho quando desse chocolate. Molda. E aqui a gente não precisou jogar na bancada e fazer aquela bagunça que geralmente a gente está E acostumado. você também não passou nada na forma não antes de colocar nada. o chocolate? Isso, a gente vai pintar ele só depois de pronto. Então é a própria gordura do chocolate que fez com que ele saísse Sim. com tanta facilidade. Isso, aquele derretimento e mexeu bastante e deixou na geladeira uns 15 minutinhos, o tempo certo para ele soltar. Eu posso colocar aquela forminha direto na geladeira, Direto não tem que na esperar. geladeira, não tem que esperar, Ótimo. pode ir diretão. Bom, com isso, nossa casquinha já está pronta, a gente pode começar o nosso recheio. Isso, obrigado. Já temos um chocolate Temos também. um outro chocolate já derretido, um chocolate branco também. A gente optou pelo chocolate branco, mas se quiser usar um ao leite, também fica gostoso. Mas eu acho que fica mais delicado com o branco, então eu preferi escolher ele. A gente vai usar aqui chocolate branco. É o mesmo que você usou na casquinha? Exatamente o mesmo. A cobertura pode ser para casquinha, mas para o recheio o legal é ser um chocolate bom mesmo, porque é o recheio que conta. A gente tem aqui o pão de queijo, que deixamos a receita. Ele tá bem bonito, a gente usou um queijo canastra maravilhoso. Depois você pega a receita lá no Instagram do Mulheres. E a gente processou. E é assim, se pegar um pão de queijo mais do dia seguinte, é melhor, que ele fica mais sequinho, aí fica mais fácil de processar. Coloquei no liquidificador e bati até virar uma farofinha. Perfeito. Essa farofinha aqui, ó, bem fininha, fica uma farofinha de pão de queijo. A gente vai misturar isso aqui no chocolate branco. Vou adicionar aqui. Olha, Gustavo, eu nunca pensei em fazer isso. Nunca. Misturar pão de queijo no chocolate. Sim, bem diferente, né? Bem diferente. E a gente vai adicionar manteiga derretida. Aqui tô usando manteiga sem sal. Se for uma com sal também não tem problema. Ela vai amaciar esse chocolate e deixar o recheio cremoso. Nós vamos misturar isso aqui. Então a manteiga é pra cremosidade, porque já tem a gordura do chocolate e do próprio pão de queijo. Sim, o chocolate fica duro, né? Se a gente fizer dessa forma. Entendi. E aqui, esse é um dos recheios mais fáceis de produzir. Olha que bonito que fica. E aqui tá prontinho. É só isso? Só isso o recheio, muito fácil. E Muito fica muito gostoso, fácil. o gosto do queijo fica bem forte, você vai experimentar. Bom, aqui a gente tá com doce de leite. Eu tô com doce de leite de textura firme, eu já coloquei em uma manga de confeitar e a gente vai fazer a aplicação. Eu posso cozinhar na panela de pressão e deixar ele ficar escuro, bem firme. Fica uma delícia. Quando pega a pressão, 50 minutinhos. Fica perfeito, bem escurinho, bem gostoso. Tá ótimo. Bom, eu vou colocar aqui o meu recheio, ó, na manga. E esse bombom você já faz ou você desenvolveu pra gente? Esse bombom específico eu desenvolvi pra vocês, porque é o dia do pão de queijo, Sim. né? E eu tenho um parecido com esse, mas eu fazia com biscoito de polvilho. Uau! E aí eu quis trazer com pão de queijo, ficou super especial. Fiz vários testes e a gente chegou no resultado, ficou incrível. Legal. Bom, vamos lá fazer a aplicação. É bem fácil. A gente vai pegar aqui o doce de leite e a gente vai fazer um bombom com 2 camadas. Então a gente põe um pouquinho de doce de leite,
Tá vendo porque a casquinha tem que ser fina? Para caber bastante recheio. É importante caber uma quantidade boa, né? É aquela explosão que a gente quer, tem que né? explodir na boca, é isso aí. Ó, aplica aqui uma camadinha do doce de leite, porque pão de queijo com doce de leite é muito gostoso, né? Tudo de bom nessa vida. Tem gente que põe um creme de avelã, uma goiabada, fica bem legal também. Experimentamos hoje até mesmo um pão de queijo com chocolate. Um chocolate, que legal. Feito na massa, na Olha, massa. que delícia. Bem gostoso. Deve ficar incrível. Ó, vou colocar aqui nosso recheio. Ele vai ficar com 2 camadinhas. E esse recheio, ele firma depois. Ele vai ficar mais consistente. E aí, ele fica bem cremosinho. Bonito, né, esse recheio? Muito bonito. Ele é cheio de pedacinho, fica muito gostoso. E ele tem um salgadinho que quebra o doce do doce de leite e do chocolate branco também. Nossa, tô bem curiosa por esse sabor. Bom, a gente ainda tem, ó, o chocolate que a gente fez aquela hora. Ele ainda tá bom. A gente vai fazer a selagem, ó, despejando o chocolate aqui. A selagem é bem tranquilo de fazer. Ó, só pegar aqui, a gente preenche todos os buraquinhos. E aí, ó, só passar a espátula. E a gente vai raspar pra gente ter um acabamento legal. Por isso que a forma dura, né, o policarbonato, é um material muito excelente pra gente trabalhar. Quanto eu pago numa forma dessa, mais ou menos? Bom, tem preços muito variados, né? Tem de R$60 e tem até de 300, dependendo de onde você compra. Nossa! Tem umas importadas, né? Então Ó, o preço é bem diferente da outra, né, a molinha? é bem diferente. Mas se você pensar a longo prazo, né, que não vai Sim, quebrar, sem dúvida. vale muito a pena. Ó, fiz aqui. Agora, só levar pra geladeira uns 10 minutinhos e a gente já tem o nosso bombom pronto e finalizado. Todo o nosso processo foi muito rápido, né? Foi. 15 minutos iniciais, mais 10 agora. Sim, agora eu vou mostrar só a pinturinha, que é bem simples de fazer. Olha que lindo que fica. Lindo demais mesmo. Ele sozinho já tá lindo, se você não quiser, nem precisa fazer a pintura, mas acho que agrega valor e deixa mais artístico o trabalho. Não, e é bacana conhecer essa técnica também, porque quando a gente vê um bombom assim, parece uma joia. E parece que foi algo muito complicado. Sim, sim, aí você vai ver que não é nada complicado. Só pegar aqui o pincelzinho, ó, eu tô com um pó cintilante comestível. Esse pozinho cintilante vende nas lojinhas de confeitaria, você encontra. E aí é só a gente passar um pouquinho dele, Ah, o não azul. tem que aplicar nada, então? É só o pó Nada. direto? Só o contato aqui com o pincelzinho macio, igual uma maquiagem, ele já pinta e você tem o detalhezinho perfeito. E é legal ficarem todos irregulares. Porque acho que a graça é essa, os formatos são todos iguais e pra gente deixar mais artístico, a gente deixa tudo irregular. E que gostoso, né, de fazer isso. É uma delícia, fica o dia inteiro lá só pintando. Nossa, muito bom. E tem que secar, tem que gelar ou tá pronto? Tá prontinho, é só dar uma varridinha com o pincel e tá pronto, já pode consumir. E quando o cliente pegar com a mão, não vai soltar esse pó cintilante na mão? Se você varrer bem, ele não solta. Mas se tiver um ambiente muito quente que derrete um pouco de chocolate na mão e pega, às vezes solta um pouquinho, mas é só um pouquinho mesmo, é só uma camada superficial. Muito bonito esse processo. E agora chegou a hora de saber quanto o Gustavo gastou nesta receita. Conte pra gente, mais ou menos, quanto você gastou e quantos bombons rende. Certo. A gente gasta cerca de mais ou menos uns 40, 45 reais, varia muito de cada região, mas Tá. eu coloquei com chocolates mais acessíveis, nacionais, né? E a gente gasta pouco porque o pão de queijo é uma receita bem barata. Então a gente gasta aí cerca de uns 40, 45 reais e você tem aproximadamente uns 50, 55 bombons. 50 a 55 bombons. E por quanto eu posso vender cada bombom? Então, se você pegar uma embalagem bem bonita para comercializar, tem lugares aqui em São Paulo que você pode encontrar até R$12 um bombom. Nossa, tudo isso? Mas, se você quiser vender com uma embalagem mais simples, né? Você pode vender aí de R$3 a R$5 a unidade. Então a gente vale tá muito falando a de uma pena. margem de lucro Muito excelente, boa, excelente. né? Trabalhar com chocolate é algo muito lucrativo. Eu sou professor, né? Eu ensino as pessoas a fazer e eu ensino aí sempre a precificação correta, lembrando que a gente pôs aqui um valor estimado. E aí, quando você faz a precificação correta, você coloca, mas é uma margem muito boa para trabalhar na cozinha de casa mesmo. E aqui eu poderia também substituir pelo chocolate ao leite, pelo chocolate amargo. Com certeza. Pode usar o chocolate ao leite, o amargo, tem o rubi, tem um chocolate que é sabor caramelo, tem vários chocolates no mercado hoje que você consegue encontrar. E o processo de temperagem desses chocolates, essa técnica aqui está sendo muito elogiada aqui nas redes sociais, o pessoal gostou muito. É o mesmo processo independente do chocolate. Exatamente, é o mesmo processo para todos, respeitando essa margem de 27 e 29 graus
qualquer chocolate você tem sem nenhum sofrimento. Nossa, eu adorei esse processo. Podemos partir um bombom Claro, antes de ir pra mesa? Pra podemos. gente Vou pegar uma faquinha ver aqui, essa camada, né? Esse recheio, que trabalhamos com 2 recheios diferentes. Sim. Ó, eu tô com uma faquinha aqui, mas o ideal é a gente esquentar ela. Mas ó, eu vou vir aqui com a faca e cortar. Olha aqui, que legal. Que lindo. Você consegue ver a camadinha perfeita dela. Casquinha ou doce de leite? As 2 camadas exatas, né? Sim. Que trabalho bonito, Gustavo. Parabéns. Foi Obrigado. muito legal aprender. E nós aprendemos tudo isso, gente, em quê? 15 minutos, 20 minutos? Ou seja, é possível sim trabalhar com chocolate. É possível esse faça e venda, né? Você Com aí que tá sem certeza. ideia. Uhum. Que tal pegar essa receitinha, né? E já lucrar um pouco. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente se encontra à mesa. Sim. Então eu vou dar um recado e vamos experimentar esses bombons. Bombom mineirinho, ô trem bom. Vamos para a mesa que hoje está cheia. Olá, tudo bom? Que delícia, oi Vanucci. Você tá Olá, bem? Tudo bem? Tudo A mãe ótimo. do ano. Ah, muito obrigada. E que mesa boa que você escolheu, né, Vanucci, para dar uma Você vê? visitada hoje? Adoro, adoro. Aliás, ó, hoje bolinho de arroz, Sim. adoro. Tava bom. Queijo, adoro. Chocolate, adoro. Você é Cafezinho, chocolatra? nossa. Quem não é, né? Nossa, é tão bom, né? Não, essa dupla aqui, chocolate e pão de queijo, são 2 paixões. E unidas, você já experimentou chocolate com pão de queijo? É uma combinação clássica. O gorgonzola, que é um queijo muito potente, muito forte, come ele com um chocolate meio amargo. Que aí você contrasta o salgado e a potência do gorgonzola com o chocolate. Então, Aliás, Gustavo, vai você já muito viu bem. alguma coisa que não combina com chocolate? Você fala, não, tal coisa não dá certo de jeito nenhum. Não misture chocolate com tal Olha, coisa. até Existe hoje isso? eu nunca consegui achar uma combinação que não fica boa se você não fizer uns testes e harmonizar. Eu já fiz com wasabi, com vários tipos de Wasabi. pimenta. Fica muito interessante. Chocolate não, com wasabi. Não tem deve jeito. ser muito doido. Bom. Nossa, deve ser Fica bom, bom, hein? Porque tem fica. a picância, A né? picância, o herbal, né? Fica bem interessante também. Vamos para o que interessa, então? Experimentar Bora. esse chocolate? É esse a receita do dia? Isso, a receita do dia é esse Isso. roxinho. E ele é o que tem o pão de queijo e o doce de leite. Ele é o mais delicado, então podem comer primeiro ele. Nossa, que legal. E diferente. Que delícia. Muito Tem bom. um salgadinho, né? Eu quis usar o chocolate branco pra dar contraste mesmo, esse doce com o salgadinho. Mas é um salgadinho delicado também, né? Sim, Ficou sim. muito harmonioso o seu chocolate. E ele Muito tem aquele gostoso. defumadinho do queijo. Tem. Muito gostoso. A receita que eu compartilhei aí no Instagram do Mulheres com a massa do pão de queijo, a gente usou um queijo Serra Canastra, um de meia cura. Ele dá esse salgadinho, esse gosto mais forte. E combina muito bem com doce de leite, né? Sim, Aquele sim, casamento sim. perfeito. Sim. E aí, Gostaram? chefe, esse queijo que Serra Canastra é sucesso? É bom mesmo? Esse é um queijo, acho que é um dos queijos dos tradicionais mais famosos do Brasil, né? Premiado lá fora, né? Premiado fora, premiado aqui dentro do Brasil. É um queijo que agrada todo mundo. E a gente usa muito para harmonizar coisas que estão próximas, né? Então, por exemplo, se a gente pensa num queijo da Serra da Canastra, pensa numa cachaça que está ali perto, um doce de leite, como ele usou perfeitamente aqui. Então essas coisas acabam se conversando do mesmo local. É uma das maneiras de harmonizar usando coisas do mesmo território. Tá aprovado, então? Perfeito. Pronto. Maravilha. Quem sabe, sabe, Aprovadíssimo. né? Gustavo arrasou, parabéns, viu? Obrigado. Vamos muito bom. experimentar essa mesa toda, né? Sim. Porque temos prosa, temos Vanucci, É. Sacrifício. temos Thiago ao lado, né? Pra já puxar uma fofoquinha que Vanucci pode opinar. Vanucci foi meu professor. Foi seu professor. Eu tinha 17 anos e Vanucci foi meu professor de locução. Então eu vou deixar Tinha você 20 entrevistar o seu professor. Mas antes Foi um vou passar o professor contato do precoce. Gustavo. Olha, a Olha, gente vê o tempo passando, né? sim. Deixa só eu compartilhar então o contato do Gustavo para você que ficou interessada, né, nos cursos, nessas aulas que ele traz, tanto de chocolates como também de técnicas de embelezamento, né, do chocolate. Porque é tudo muito lindo, Tudo né? muito lindo. É @Gustavo_Ono. @Gustavo_Ono. E agora a palavra é sua, Tia. Entreviste Não. o seu O mestre. povo quer saber. E era um bom aluno. Ele era um viu? bom aluno? Obrigado, Zé. Bom aluno, Depois bom eu aluno. faço Pix. Não, e é muito louco, né? Porque é tanto tempo passa. Eu estava agora no camarim, enquanto estava fazendo as coisas. E é bacana a gente ver como o tempo passa, como a gente continua sonhando, como a gente ainda quer fazer, quer trabalhar e ama o que faz, né, Zé?
Mas eu acho que é televisão e rádio, né? A comunicação no Brasil, ela é por paixão, não é uma profissão que você vai lá certinho, né? É paixão, né? Assim, E a gente ama o rádio, né? E ama o rádio. E eu acho que só dá certo Pode ir. quem passa, quem traz essa paixão, quem traz essa vontade de fazer, sabe? Senão não vai. É tão É uma difícil. comunicação, né? É tão difícil, né? Se você não trouxer isso. E o Thiago, eu lembro lá nas aulas lá, sempre traz. E é difícil, porque era um curso muito rápido, né? De formação de locutor. Eu tinha 5 aulas ali para mostrar o que era mais ou menos a redação. Então, pô, eu tinha que controlar, tinha o quê? Umas 20 pessoas, 20, 30 pessoas na sala. E fazer os exercícios, e o Zé já fazia parte do Troféu Imprensa. Porque representando a Jovem Pan, onde ele trabalhou por anos e anos e anos. E quando você vê na sua frente um cara desse, né, que você assiste na televisão, você escuta no rádio te dando aula, você fala, eita, nós. Olha aí, ó, tá vendo? O povo tá rápido aqui, Zé. Rapidinho. Temos um bom arquivo seu aqui Você também. lembra qual foi a primeira vez que você A foi? primeira vez, é bom a gente não lembrar a primeira Não, vez. Zé, não. Porque eu não sei o que fizeram. Era um corte de cabelo estranho. Eu nunca tive topete, não era nem esse, graças a Deus. Mas era um topete, eu não sei de onde acharam esse topete, né? E eu lembro que eu cheguei a primeira vez, claro, você fica nervoso, o Silvio Santos, né, ali, mas ao mesmo tempo ele te deixa numa calma, né? O mestre é isso, né? Ele te deixa numa calma. E falei e tal, depois ele veio, deu os parabéns, é uma Mas esse referência. é o Zé Armando Fiz Vanucci. 17 edições do Troféu Imprensa. 17. E posso garantir para vocês, muita gente fala assim, mas Troféu Imprensa, tá o Silvio lá, então... Ele dá uma liberdade para voto, ele não orienta voto nenhum, sabe? que legal ele, saber ele tanto que ele tirava o nome dele, né? Ele falou, como apresentador eu não quero nem colocar o meu para não intimidar. Depois pressionaram tanto, aí ele voltou. Mas ele dá uma liberdade, ele garante, ele faz aquele troféu com responsabilidade. O que te levou para o mundo da televisão, Vanucci? O que te encantou mais? Nossa, você sabe, meu pai era músico, né? Então já tinha tudo ali, aquela turma diferente na minha casa. Minha mãe era muito noveleira, né? Ela assistia novela, então eu lembro de assistir com ela e com minha avó novela e eu assistia o Mulheres. Eu lembro disso, eu lembro de ter ido lá no Iembi para a festa do Mulheres. Assim. Então consumir televisão na minha casa era Essa algo festa que é era icônica, né? Todo mundo tem memória dela. Nossa, e eu lembro, e era um negócio familiar. Eu lembro de estar com minha mãe e com minha avó nessa. E era pequeno. E aí eu fui me envolvendo, eu ouvia muito essas histórias dos adultos sobre televisão, né? Aí comecei a trabalhar no rádio, tive a oportunidade de estar do lado com o Sou Tuta, com o Newton Travesso, que eram pioneiros da TV, e fui conversando, e aí você vai construindo. Conversando e comendo chocolate. E é isso aqui a proposta de hoje. E o Zé tá falando do Mulheres, e eu vinha bater palma nesse auditório do Mulheres, que às sextas-feiras tinha aqui. E a Ione sempre falava assim, olha... Quem quiser vir, pode vir, as senhas são distribuídas 2 horas antes do programa. Eu me lembro que eu saía lá da Vila Formosa, eu estava na 7ª série, descia correndo para pegar o ônibus, vinha de uniforme mesmo. E vinha aqui assistir o Mulheres nessa época. Então, assim, a televisão, pra gente, eu acho que não é por ego, por vaidade, é por amor à comunicação, né? E é muito louco como se a gente tenta na vida, se bate na porta, se vai trilhando o caminho, as histórias acontecem, não é? Porque você tem uma história também com televisão bem parecida, não é? Sim, eu cresci com a Gazeta ligada, vendo programa de culinária. Eu aprendi a cozinhar primeiro com a Palmeirinha, né? Ai, que então, eu assistia a TV Gazeta desde muito pequena, anotava a receita num caderninho. Eu tenho um caderninho até hoje, bem antigo. Que gostoso. E eu aprendi as primeiras coisas pela televisão mesmo. E Gustavo você é começou super criancinha. jovem, né? O Gustavo é muito jovem. Eu comecei a trabalhar vendendo bombons com 13 anos. Eu precisava de uma renda extra ali na família, eu já trabalhava em escritório e aí eu comecei a fazer esses bombons. Minha irmã me ensinou a precificar e a gente começou a comercializar. E você pensa bem fora da caixinha, né? Assim, porque temos aqui um menu degustação de bombons. Sim, e se a gente falar sobre cada um, os recheios que você combina, eles são diferentes, né? Eles fogem do óbvio. O que tem aqui nesses bombons? Esse aqui que eu já comi, ó. A Rita Louca vai saber. Nossa, eu trouxe uns bem diferentões. Tem um caramelo de pistache. Esse aqui é de pistache? Isso, esse aí é pistache.
Tem esse quadradinho é de cereja amarena Esse aqui, a É. Marena. e o outro é um brigadeiro de damasco. Esse aqui ao lado. Isso mesmo. Aí Nossa. cada melhor que o um tem outro. um Um sabor mais bonito e diferente. delicioso que o outro. Não, eles são bonitos Esse mineiro demais. foi uma inspiração bem legal, que o meu marido é mineiro e a receita é da mãe dele. E aí a gente fez uma junção ali, minhas habilidades com chocolate, com essa técnica, e o queijo, o polvilho, tudo veio de lá também, que a gente fez a receita. Esse Tudo de a ver, né? pistache com chocolate amargo. Maravilhoso, já comi, já tá aqui já. Agora, você viu, a gente tava falando lá da telenovela, de televisão e tal. Ó como é a televisão, ela é essa formadora. É. Ele é a prova disso, né? Exatamente. Da gente, dessa relação de você assistir a televisão, de aquilo despertar um dom em você. A TV tem no Brasil um papel que em nenhum outro país ela é tão importante como foi no Ela define Brasil. histórias, né? Define histórias. Além de histórias. mostrar histórias, define destinos de muita gente. A gente se apaixona muitas vezes pela profissão que a gente tem e que a gente leva. A gente em televisão, obviamente, porque estamos aqui, né? Mas muitas vezes se escolhe, né, uma profissão para o futuro e define uma vida. Que legal saber disso. E hoje eu ele achava- trabalha ensinando outras pessoas também, né, hoje eu Gustavo? ensino as outras pessoas. Foi a primeira vez que eu vi uma possibilidade dessa profissão, né? Porque não foi me apresentado quando eu era criança e eu sempre sonhava e via e falava, nossa, que sonho, um dia eu quero estar lá. E demais. Muito Bora legal. fofocar? Bora! Porque afinal de contas, Vanucci tem informações. A gente falou agora há pouco do Faustão, do estado de saúde dele. A gente queria saber, você que tem uma proximidade com ele, a gente ficou bem preocupado. O que você pode falar pra gente? Eu acho que até as pessoas hoje estão muito preocupadas com o Faustão, porque a notícia, né, começou a circular, mas até onde eu sei, eu conversei com ele no início da semana, tá, ele estava lá para fazer exames e o Fausto é um cara que assim, ele vai, o médico fala, ó, você tem que fazer exame, tem que fazer um negocinho aqui, ele está à disposição do, Ele é do disciplinado. profissional, é disciplinado. Que bom. Então o que a gente sabe é que o que deu até a nota lá, que tem uma insuficiência cardíaca, tem algo ali, então ele já se entrega ali, já está trabalhando, já está envolvido com o tratamento e pronto. Acho que queria a gente ficar mais preocupado do que realmente talvez seja ali, né? Tem a questão e tem também o zelo, né, de buscar Sim. exatamente o que ele tem, de tratar, de fazer exame. E o Fausto, a gente tem que pensar assim, é uma pessoa que já está com 73 anos, o olhar, quando você pega ali, o médico já olha de outra maneira, né? Né? Vem de um programa diário, na qualidade de Faustão, eu estava conversando com o Thiago disso, assim, né? A qualidade do Fausto num programa diário, vocês não imaginam, ele vai no detalhe, gente. Assim, Perfeccionista, é amante muito. da comunicação. Nossa. É um cara que rege a equipe. Eu até queria perguntar para você como é que é trabalhar com o Faustão. Porque você pegou uma parte do Faustão na Globo e migrou com ele para onde? Cara, é o famoso se vira nos 30. Sabe? Ô, louco, Sabe, bicho! faz ao vivo. Vocês viviam isso? Porque, assim, imagina, ele chega lá e ele fala assim, vamos mudar isso. E tá tudo programado e você muda e dá certo. E faz como se fosse ao vivo, mesmo sendo gravado, sabe? Isso é um grande aprendizado, assim, é um mestre. Você sai... Eu lembro quando, há 7 anos, né, quando eu estava aqui no Todo Seu e veio a proposta, né, de ir pro trabalhar com o Faustão, e aí eu fui conversar com a Marinês lá e falei, Marinês, não tem... E ela falou, claro que não tem como, né? Porque olha o aprendizado que vai ser, né? Porque eu fui para trabalhar com a Luciana, junto com a criação, com o roteiro, fazer os arquivos confidenciais. E aí, quando você vê, você fala assim, pô, eu tô mais cascudo, eu tenho mais músculo aqui, né? Porque como ele exige, você vai com uma qualidade cada vez maior, né? E o que a gente quer é isso, né? Cada vez cada um na sua área, fazer o seu trabalho cada vez melhor. Tem algum que ficou marcado, um arquivo confidencial que você falou, esse aí eu... Cara, cada arquivo que eu faço, eu acho que eu falo assim, esse é o definitivo, é o que... Ai, que bom é o que isso, valeu. né? Conseguir se superar a cada trabalho. Mas o que eu gosto é pegar assim, vou fazer o seu arquivo, então eu tento pegar qual que vai ser o arco narrativo. Eu não preciso contar tudo de você, mas um pedaço significativo da história. Fiz da Annie Lotterman, que foi legal, que é a co-apresentadora do programa, né, que apresenta junto com o Fausto. Também mostrar o outro lado, né, quebrar essa barreira que a jornalista coloca. Emílio Dantas foi um arquivo bem bacana. Carlos Alberto, você fez? Carlos Alberto, eu supervisionei o Carlos Alberto. Esse eu assisti, que é muito... A gente tá falando de novo, mas quando essas pessoas que são parte da história da TV brasileira, elas estão fazendo alguma coisa, é Todo obrigatório mundo para, parar para olhar e falar assim, qual é a parte da história
que eu não sabia? Ou qual é a parte da história que ele nunca falou e vai falar naquele momento? Eu acho que assim, o bacana do arquivo é quando você se surpreende. O do Carlos Alberto tem um momento ali que eu falo, esse define a história dele. Que é quando o filho começa a contar, que ele fala assim, ó, a memória que eu tenho do meu pai é quando a gente assistia a televisão, dava 9 horas da noite, a família toda, os filhos todos ali, os irmãos todos reunidos, a mãe falava, tá na hora de dormir. E eles passavam e eles ouviam a máquina de escrever, porque o Carlos Alberto estava fazendo o roteiro para o próximo dia. Então, isso nos formou como profissionais. Ali, esse aí foi pro livro, ó, tinha cabelo ainda. Isso aí é a sala dele lá, a sala dele no SBT. Né? Os cabelos caíram, mas a barriga não. E as máquinas de escrever estão lá. Lá no fundo, duas ainda. E aí, esse é o cantinho dele, tem a foto do pai dele, tem todo o Carlos Alberto tem toda uma ligação com a origem da televisão. Né? Ele fez algo que é muito difícil, que é levar o legado do pai, né? Ele pegou esse que já era grande e ele conseguiu trazer, dar continuidade a uma história fantástica. Né? E livro esse que está do seu lado, né? Esse aqui, que é a biografia, a biografia da televisão brasileira. Que eu tenho um orgulho dele, porque assim, a gente entrevistou muita gente aqui, tem histórias aqui do Mulheres, tem histórias da Gazeta, tem histórias divertidíssimas, tem história... eu lembro uma aqui que todo mundo pergunta, qual... A gente sempre imagina as grandes estrelas, né? Glória Menezes é uma grande estrela, né? Sem dúvida. Ela quase morreu afogada fazendo uma novela, ela e Tarcísio Meira. Nossa. É verdade. Na TV Excelsior, eles estavam fazendo uma cena, e era uma cena num bote, né? E eles com figurino de época, pesado, e aí a água começou a entrar no bote, aquela roupa começou a ficar pesada, o bote virou. Meu Deus. E o diretor achou aquilo o máximo, e continuou, não, eles estão interpretando. E eles com bota, a água enchendo a bota de água, começaram a ficar pesados. E aí um bombeiro que estava lá falou, não, gente, tá, aí que salvaram. Não é tão... Isso é muito real, muito porque tá real errado. E a Glória Menezes, assim, naquela época a gente tem todo o glamour da televisão, né? A Glória fazia a marmita da equipe, né? Então ela chegava à noite, ela decorava todo o texto e fazia sanduíche de pão de forma com patezinho, colocava no isopor e levava pro outro dia para a equipe toda comer. Bastidores é tudo de bom, né? Saber essas histórias. Ainda mais essas que a televisão, como a gente estava conversando, né, Tia, era feita muito na raça, né? Há um tempo atrás. Não tinha nem metade da estrutura que a gente tem hoje. Por isso que a nossa televisão, ela é com essa excelência que tem. Porque assim, os caras que foram pioneiros, que vieram da Tupi, da Excelsior, gente, assim... Faziam milagres. Faziam milagres. Você imagina que você ficar hoje, a gente está aqui nesse estúdio, tem ar-condicionado, tudo. O Antônio Fagundes falou que uma vez eles estavam gravando uma novela na Tupi já nos anos 70 ali. Já tinha tecnologia. Aí, pega lá um termômetro, vamos ver quanto tá. Tava 40 e tantos graus. Dentro do estúdio. Meu Deus! E não podia suar, né? Não podia fazendo novela. Trabalhando com naturalidade. Já sorria. É isso. Já dá pra fazer nessa temperatura, já dá pra fazer queijo quente, né? Chocolate não dá, né? Chocolate não dá. Chocolate não dá. Você sabe que a primeira receita de televisão, né? A gastronomia, a culinária, ela sempre fez parte da televisão brasileira, né? Porque a televisão sempre conversou muito com o público feminino, né? E no começo, imagina que a televisão, as emissoras começavam às 4, 5 horas da tarde e terminavam meia-noite. Então, das 4, a família era outra na década de 50, né? Assim, a sociedade era outra, né? Então, as primeiras horas para mulher, nem para criança, eram programas femininos. E aí, era raro aqui no Brasil o tender. E na Argentina era um grande sucesso. E aí veio um diretor que era da Argentina e falou, vamos ensinar a fazer o tender. Foi a primeira receita. Que delícia receber você, A gente podia continuar conversando por horas, né? Quanta história boa pra lembrar. Volte sempre, Vanucci. Estamos no final. Eu vou encerrar o programa de hoje cortando esse chocolate aqui do Gustavo. Eu ia falar comendo bolinhas, não é uma coisa só. Não, porque é muito lindo, gente. Né? Maravilhoso, que trabalho lindo. Parabéns. Obrigada, Gustavo, por isso. Obrigada pela presença de todos. Muito obrigada. Obrigada, gente. próxima. E amanhã voltaremos, né? Voltaremos, 2h30 da tarde. Que delícia. Obrigada, Pam. Ao vivo, gente. beijo.